Olá, amigo mecânico. Meu nome é Marcelo Schroeder, trabalho na Henks Indústria de Filtros e hoje viemos falar para vocês um pouco sobre filtros e aplicações para veículos Sprinter Mercedes-Benz. A Henks Indústria de Filtros ela trabalha com 3 segmentos, sendo eles produto OE, que é original, OES, que é a reposição dos filtros na concessionária, e IAM, que é o mercado de reposição. Então a Henks foi fundada em 1954 por Walter Henks. Hoje, atualmente, a nossa sede está instalada em Joinville, Santa Catarina, além das 18 filiais espalhadas pelo mundo. Então hoje podemos trabalhar com esses segmentos e poder demonstrar um pouco dos produtos Henks para vocês, tanto original como reposição. Colega mecânico, eu sou o Rodolfo da Henks Filtros, participo da assistência técnica junto com o Marcelo e com o André e falaremos sobre a manutenção dos veículos Sprinter Mercedes. Quero agradecer a Souza e a Aviação Santa Maria, parceiros nossos, clientes da linha original da nossa parceira também Mercedes, a qual fornecemos peças originais para todo o segmento que a indústria produz. E a Souza e a Santa Maria são empresas aqui de São Paulo que fazem fretamento, além de linhas regulares para as empresas. A Souza foi fundada em 1978 na cidade de Capivari, então está completando seus 43 anos e tem uma abrangência em todo o estado e fretamentos para qualquer localidade que você tenha necessidade. E a Santa Maria foi fundada pelo seu João, hoje é dirigida pelo senhor Carlos Alberto Calado, que é membro da família e sócio da empresa. Ambas estão em plena atividade, então qualquer necessidade que você tenha de fretamento são nossos parceiros e têm os melhores veículos para atender a sua necessidade. O André falará agora para vocês sobre todos os itens que compõem a manutenção do veículo Sprinter Mercedes, sobre as funcionalidades dos filtros originais Henks, que nós fornecemos para a montadora e que é o mesmo filtro que tem na reposição. Então ele vai explicar a diferença de um para o outro, do que nós temos original, e como aplicar o nosso produto da mesma forma que aplica o original, tendo a mesma durabilidade e funcionabilidade do original. Olá, amigo mecânico, me chamo André Pádua, faço parte da equipe técnica da Henks, junto com o Rodolfo e Marcelo, e vou mostrar para vocês um pouco do que a gente vai aplicar aqui hoje. Começando pelo filtro de óleo lubrificante e suas vedações. O filtro é o E11H e filtro de combustível com sensor eletrônico de purga, que é o código H413WK. Filtro de ar-condicionado / cabine, nós temos aqui duas versões. O Blue Care 5 camadas, que protege contra particulado e pólen, e tem a versão mais simples, que é somente com carvão ativado, e também o filtro de ar do motor. E para complementar, o óleo lubrificante original Mercedes. Temos aqui dois modelos de Sprinter. Essa teto alto com ar-condicionado incorporado e essa com teto baixo com ar-condicionado opcional, mas sai de fábrica já com ar-condicionado na cabine e o opcional é para os passageiros. A Sprinter está há cerca de 25 anos no mercado brasileiro, já vendeu cerca de 170 mil unidades aqui no Brasil e 4 milhões pelo mundo. Tinha um motor, inicialmente motor OM 411 até 2012 e 2012 em diante motor 651, que é o que a gente vai trabalhar agora. Vamos realizar a troca do filtro de ar-condicionado do habitáculo do veículo. É o filtro frontal que vem em todas as versões da Sprinter, independente dela ser um veículo de carga, passageiro ou multiaplicação. Todo veículo Sprinter sai de fábrica com esse filtro. Qual que é a função dele? Dar conforto para o motorista, principalmente porque o motorista pode ficar 10, 12, 15 horas dentro do veículo trabalhando. Então nós vamos garantir uma qualidade de ar para o motorista. Como esse carro tem várias aplicações, vai ter a versão caçamba, vai ter a versão furgão e outras que não tem passageiros, esse filtro vai sempre estar presente. Quando você tem passageiros, você pode ter essa versão de veículo de 9 até 17 ou 18 passageiros. Então é necessário que venha com aquele filtro de ar-condicionado que vai no teto.
você tem duas opções, como a gente falou no começo. Você tem o teto alongado, aquele mais alto, e você tem o teto rente. Quando o teto é alongado, o filtro de gabine normalmente já está incorporado para conforto dos passageiros. Quando o teto é mais baixo, já vem o filtro auxiliar que você pode colocar por fora do veículo. Independente da versão deles, nós vamos ter o filtro de gabine e a Hengist fornece várias opções para esse veículo. No caso específico desse da Mercedes, o código é E2916. Eu sei que aplica na versão Sprinter e aí você tem uma codificação de letras. A gente começa pelo LI, que é o filtro de ar-condicionado. O L sempre de Luft, ar em alemão, então o filtro de ar. No caso, o I indica ar-condicionado. É aquele filtrinho branco, comum. A prova d'água, porque o ar-condicionado gera umidade, então o filtro de ar-condicionado tem que ser um papel à prova d'água. E aí você tem mais algumas versões. Hoje, devido à nossa necessidade ambiental, o que tem acontecido, a Hengist disponibilizou o filtro LC, que é o filtro L de Luft, ar, e C de carvão ativado, que é esse filtro aqui. Ele tem o mesmo material à prova d'água e no meio é um sanduíche de carvão ativado, que reduz o odor que vem da rua, principalmente de outros veículos que jogam. Um dia quente aqui em São Paulo, a marginal fica com um odor complicadíssimo, então ele tira 90% desse cheiro se o carro for bem blindado, no caso da vedação. Temos também, como já citado no começo, o filtro Blue Care, que é uma segunda opção que até alguns anos atrás não era tão necessário. Ele basicamente é o mesmo filtro do carvão ativado, tem também carvão, é a prova d'água porque vai trabalhar no ar-condicionado, mas tem uma camada adicional que é essa camada bactericida. Então, alguns anos atrás foi feito um estudo que no ar-condicionado não tem bactérias, porque você tem fungos. Onde você tem fungo, que é a matéria básica de bactericidas, de remédios, de penicilinas e outros, você não vai ter não vai ter bactérias. Porém, a gente já sabe aí que tem bactérias que os atuais medicamentos não conseguem atuar. Então essa camada é uma camada bactericida. Ela vai tentar tirar a entrada desse ar contaminado do veículo. O ideal é colocar essa camada para fora. Para quê? O ar que está entrando aqui vai entrar em contato com a camada azul bactericida e nós vamos bloquear a entrada desse parasita dentro do veículo. Então nós vamos fazer a substituição do filtro e o André vai executar a operação e vai explicar como ela é feita. Nós temos também algumas bulas. Quando fazemos o lançamento de filtro, nós colocamos algumas bulas, como essa daqui, explicando basicamente. Então dentro da caixa você vai encontrar a bula. Caso você não encontre, entre em contato com a Hengist para obter orientação de como fazer a troca. Então vou deixar o André, ele vai explicar como é que é feita a substituição. Iremos aplicar um filtro exatamente igual ao que está no carro e essa opção a gente está mandando para a empresa para ela começar a testar também, porque ela tem interesse nessa versão que a gente tem disponível para o mercado. Para realizar o procedimento de troca, nós recomendamos seguir os procedimentos de segurança que todas as empresas pedem. Esses procedimentos é utilizar o equipamento de proteção individual, no caso luvas, se o lugar é ruidoso, o protetor auricular, e se você for mexer com fragmentos que podem espirrar, no caso de esmeril ou outros, utilizar o óculos de segurança. Então o André vai começar o procedimento. A primeira providência é colocar a luva, porque ele vai mexer com contaminantes, para poder fazer a troca do filtro dentro de normas de segurança. O André já está preparado para dar continuidade ao trabalho, então ele vai demonstrar para vocês como fazer o procedimento correto e fazer essa troca da melhor maneira possível para preservar o seu sistema de ar-condicionado. Pessoal, uma dica importante é verificar o estado geral da caixa. Se tem muita sujeira, se tem obstrução no dreno, se tiver muito sujo, é até legal usar um aspirador de pó para tirar a sujeira grossa e depois passar um paninho úmido e sempre observando o dreno lá embaixo, se ele está com a passagem livre. Aqui, vou usar um paninho úmido que está bem limpa a caixa. Eu vou passar um paninho úmido aqui, tirando a sujeira externa, para evitar que quando a gente remover o filtro não caia nada lá para dentro. Bom pessoal, com a caixa previamente limpa, com um pano úmido, vamos começar a remoção do filtro. Existem duas travas superiores aqui, então basta levantar aqui com os 2 polegares e com o outro dedo indicador aqui puxar o filtro para fora e puxar ele nessa posição aqui. Como nós falamos anteriormente, a gente pode observar o resíduo que ficou no fundo da caixa.
Então a gente vai remover o filtro totalmente e vamos fazer uma segunda inspeção para retirar o excesso, o residual que ficou lá no fundo. Dando sequência, vamos fazer a segunda parte da limpeza, tirando o resíduo que ainda ficou em volta do alojamento do filtro, usando um paninho e deixando a caixa 100% limpa para receber o novo filtro. Com a finalização da limpeza da caixa, vamos aplicar o novo filtro. Vamos aplicar o Blue Care. Eu só vou explicar aqui a questão do fluxo de ar. Importante respeitar a setinha, que é sempre para dentro do veículo. Assim, o fluxo de ar, ele entra pelo capô, pela essa tomada de ar no capô, na parte superior, passa pelo filtro e vai lá para dentro do habitáculo do veículo. Existem essas abinhas aqui que servem como uma molinha que vai pressionar o filtro contra a carcaça, garantindo a vedação. Vamos aplicar. Montagem do filtro de ar-condicionado Blue Care finalizada, fazendo o processo inverso da desmontagem, e agora vamos seguir para o filtro de ar. Em continuidade ao processo de manutenção da Sprinter, será realizada a troca do filtro de ar. Para esse carro, aplicamos o filtro E821L. Novamente, o L quer dizer em alemão Luft, que em inglês é Air. O filtro desse carro é um filtro de grande capacidade e grandes dimensões, comparado com outros filtros de carros menores. Para garantir a estrutura desse filtro, para ele não ficar cedendo, a Hengst coloca um cordão, um hot melt, e esse hot melt garante essa estrutura do filtro. Todo filtro, quando funciona, tem a tendência de flexionar o papel, ele pulsa. Então esse cordão garante essa estanqueidade, ele flexiona menos, ele flamba menos. Alguns filtros podem ter aqui um endurecimento de PU e um aumento de densidade do PU para garantir a deformação da caixa, para carros muito antigos. Então, eventualmente, quando você vai montar um filtro de outros carros que a gente possa ter no mercado, ele tende a parecer que não monta. Então você coloca, ele está com alguma curvatura. O que você faz? Você coloca na caixa, coloca um peso leve em cima para ele acomodar na caixa, realiza a lubrificação e faz a montagem normalmente. No caso desse, que tem uma caixa bem isolada do motor e raramente tem deformação, o filtro pode ser bem sólido como esse aqui. Então a gente vai ter um filtro que atende a especificação da montadora, tem a quantidade adequada de papel para garantir a restrição mínima que o carro precisa e tem o cordão de hot melt para garantir a estanqueidade dele. O André vai dar continuidade no processo de montagem e a gente vai analisar etapa a etapa para garantir uma boa montagem e uma boa eficiência do produto dentro do veículo. Para a remoção desse elemento filtrante é necessário a retirada da caixa por completo. Então vamos começar aqui pela tomada positiva da bateria aqui, o borne positivo. Tem uma linguetinha plástica aqui, basta levantar e jogar ela para cima. Depois o sensor de ar primário, sensor de ar secundário. E com o auxílio de uma chave canhão 7, vamos soltar a braçadeira aqui e tirar a mangueira o tubo da admissão. Desse lado está liberado. Agora vamos aqui pelo bocal de enchimento, que também é preso na carcaça do filtro, na caixa do filtro. Bom, depois de soltar o tubo, os sensores, bocal de enchimento e borne de bateria, vamos fazer a soltura do filtro, que é feita através de coxinhas de borracha. Então, com uma certa pressãozinha aqui, com cuidado para não quebrar, a gente vai subir aqui de um lado, do outro, soltar a tomada de ar fria. Vamos levantar ele aqui, ó, jogar para o lado esquerdo, retiramos a caixa. Com a caixa purificadora já na bancada, vamos fazer a remoção do filtro, abrindo, tirando os parafusos, né, com o auxílio de uma chave Torx 20.
Após soltar os 7 parafusos, vamos levantar a tampa aqui, fazendo esse movimento. Tá? Ela tem um encaixe aqui, como se fosse uma dobradiça. Tá? E já tem acesso ao elemento filtrante. Como a gente fez lá com o filtro de ar-condicionado, vamos analisar aqui a caixa purificadora, checar a vedação do filtro e verificar se não houve nenhuma passagem de impurezas para dentro do motor. A tampa, que é a parte limpa, né, já filtrada, já tá ok, então aqui tá tudo bem. Vamos fazer a remoção agora do elemento usado, né? Está bem sujo. Agora sim, já na parte suja aqui, que é a primeira etapa da filtragem, a gente pode ver o particulado aí preso. Vamos fazer essa limpeza e retornar com o filtro novo. Pessoal, com a caixa já limpa, só uma observação, como ela não tem nenhum sensor, ela pode ser limpa com água e sabão, nunca com solvente, basta secar bem para receber o filtro novo. Tá? Que já vamos aplicar aqui. Tem que ficar atento aqui para acomodar certinho. Garantir o perfeito encaixe em toda a volta aqui da borda. Encaixado perfeitamente. Detalhe, como essa tampa tem um movimento pivotante nesse sentido, não só nesse movimento, é importante lubrificar a borda de PU do filtro para garantir um perfeito assentamento, tá? Não precisa exagerar, só um pouquinho. Prontinho. Aí basta pressionar um pouquinho aqui com a mão, encostar um parafuso, né? Sempre fazer em apertos alternados, né? Se estivéssemos fazendo a manutenção somente do filtro de ar, bastaríamos pegar essa unidade pronta e devolver no veículo fazendo a operação inversa da desmontagem. Porém, o filtro de combustível e de óleo ficam abaixo dessa unidade. Para facilitar o trabalho, aproveitando que essa unidade está removida, daremos sequência na manutenção do filtro de óleo e de combustível e na sequência devolveremos essa unidade completa na operação reversa, finalizando a manutenção completa do carro. Muitas empresas ainda têm, de concepções antigas, de motores ainda com manutenção de bombas mecânicas ou bombas rotativas de diesel, ou até mesmo de carros a gasolina, há alguns folclores que nasceram, que é 2 trocas de óleo e uma de filtro, 2 trocas de filtro de ar e uma de óleo, ou coisa parecida. O motor é um sistema fechado, é um sistema selado, no qual está tudo encapsulado, e um componente depende do outro. Então o correto na hora da manutenção é trocar o filtro de ar, o filtro de óleo, o de combustível, se tiver um separador de água, o de separador de água. No caso dos carros mais pesados, o secador de freio, pois o ar que está vindo para o motor também está indo para o secador de freio e assim por diante. Um sistema complementa o outro. Então na hora da manutenção, faz a manutenção completa. Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, separador de água, se o carro tiver separador de água, o filtro do ar lá nos carros Euro 5 e 6, então também é necessário para preservar o meio ambiente, e faz o pacote completo e o carro vai rodar mais 10 ou 20 ou 30 mil quilômetros, dependendo do plano de manutenção, dentro da quilometragem especificada pela montadora.